Oi, aluno DET. Como a gente prometeu no aulão, a aula vai continuar. Aliás, que ela continue não só nesses vídeos, mas que ela continue também na consciência cidadã que a gente propôs para vocês no encontro de domingo. Pois bem, o que eu queria que vocês fizessem? Peguem o impresso que vocês pegaram na aula e avaliem a partir exatamente desse slide os dados que nós vamos colocar para vocês. Eles confirmam boa parte das discussões que nós já vínhamos fazendo lá no encontro. Esse slide chama atenção justamente por o fato de que alguns números atuais sobre a negritude são significativos. Isso do ponto de vista histórico, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da sua redação, quem sabe. São dois gráficos que mostram para a gente a evolução do percentual da população no Brasil por raça e por cor. Reparem, e esse dado é bastante significativo, que nessa evolução, o censo de 2010, é importante a gente consultar a fonte, então é uma fonte importante, fidedigna, institucional, ela traz para a gente uma avaliação junto à população brasileira que pela primeira vez na história, em 2010, a maior parte da população brasileira não se vê branca. Reparem só, no censo de 2000, cerca de 53% da população brasileira se intitulava branca. Essa linha mostra para a gente justamente o limite dos 50%. Reparem então que se ela avança aqui, a maior parte da população brasileira se dizia, naquele contexto, de cor branca. Percebam que o número de pretos era de cerca de 6% e o número de pardos, cerca de 38%. Amarelos, 0,45%. Indígenas, a gente percebe aqui 0,4%. Então o que chama atenção para a proposta da nossa aula é que até 2000 a maior parte da população brasileira não se via, como muitos textos históricos dizem, de cor. Porém, em 2010, esse número modificou. 47% da população continuava a se dizer branca, mas 7,6% dessa população se auto-intitula negra e 43% se diz parda. Isso faz com que a gente tenha, pela primeira vez na história do Brasil, uma maior parte da população brasileira não se dizendo branca, e é importante dizer, não se dizendo branca, não necessariamente se vendo negra, porque são coisas distintas o ser preto e o ser pardo, segundo o próprio parâmetro colocado pelo censo. Quando eu disse que isso é bastante significativo, é porque nesse outro gráfico, vocês percebem que não foi assim. De 1872, quando a gente tem um primeiro censo que mostra essa qualitativamente cor e raça no Brasil, para cá, reparem pela legenda, como a população branca, ela era uma população em que a gente tem cerca aqui de 44%, 63%, ela era, portanto, pequena, aumentou significativamente e só nesse último censo é que ela se tornou minoria. Enquanto a população negra, tida como maioria, decresce significativamente aqui na década de 40, quando inclusive os registros sobre um censo ficam mais tecnicamente elaborados, e depois vai aumentando, cai, mas só volta a aumentar em 2010. O que então a gente percebe? Por que esses dados oscilaram tanto? É importante a gente entender que nesse período anterior a 1940 e mesmo até 2000, dois fatos chamam bastante atenção. Um deles, o fato de que boa parte dessa pesquisa não chegava aos negros necessariamente, ou aos ditos pardos. Então, muitas vezes, os censos anteriores eram baseados no que se via, no que os brancos, muitas vezes, pesquisadores relatavam, ou num dado que chama mais atenção. Muitas vezes, aquele que era pardo, aquele que era negro, ele não conseguia dizer que ele era pardo ou negro. Ele preferia dizer que era branco. Ou talvez porque não se visse mesmo assim como negro ou pardo. Não sei se vocês estão lembrando do momento da aula em que a Camila, de literatura, mostrou para vocês como é que isso se reflete até mesmo na literatura, Os exemplos disso, o Cruz e Souza é um dos exemplos dessa situação. Então, quando a gente percebe aqui a maior parte da população se dizendo não branca, portanto se dizendo sou pardo, sou negro, isso faz a gente perceber que, tecnicamente, os métodos de pesquisa estão mais elaborados, mas, ao mesmo tempo, a população que não é branca também está querendo dizer-se assim, afirmar-se assim. Isso tem muito a ver, voltando à questão que nós elaboramos a aula inteira, com aquela própria temática que o Enem cobrou em 2011. Vocês se lembram? Primeiro slide, primeiro momento da aula, quando a gente viu uma fonte do Palácio do Planalto, uma referência à Lei 10.639 do ano de 2003, que a gente pode talvez demarcar como o início das políticas realmente afirmativas para a população negra e outras populações consideradas vulneráveis, E quando nós fizemos essa questão, vocês marcaram no início da aula comigo que essa lei ela vem para impulsionar o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país.
Ou seja, devido a essas políticas afirmativas e a uma maior visibilidade, aqueles que são pardos e negros estão querendo dizer que são pardos e negros e estão querendo direitos para eles. E que eu espero que vocês entendam pela discussão cidadã que a gente fez, que é mais do que necessário, né? Vocês entenderam essa parte?